Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que nos é concedida. Estamos aqui na sua presença, cultuar o seu nome, de aprender da sua palavra. Desde já quero que você comigo abra a Bíblia no capítulo de Jó 42, livro de Jó 42, no seu verso 5. Uma passagem muito conhecida, mas hoje pela tarde o Senhor ministrou ao meu coração. Quero compartilhar com vocês. Jó 42, verso 5. Amém. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Na tradução atual vai nos dizer que antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas eu te vejo agora com os meus próprios olhos. A história de Jó é uma história muito conhecida. O sofrimento de Jó, as perdas que Jó sofreu. E Jó vai declarar nesse versículo, no final do seu livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. Ele está declarando que antes ele só conhecia o Senhor, distante, só dos ouvidos, só de ouvir. Mas agora, depois de toda a dificuldade, depois de todas as provações, de todas as perdas, de todas as dores, Jó vai declarar: agora os meus próprios olhos te veem. O que eu quero trazer com esta palavra é que todo o processo que o Senhor permite nos passar, todo o processo de dor, de perda, toda a dificuldade, ela tem um propósito, que é de nos aproximar do Senhor. É a experiência viva de Jó declarando que agora ele consegue ver o Senhor com seus próprios olhos. Depois de toda a dificuldade, depois de toda a situação difícil, de todo o luto, Jó testificou que agora ele conhecia o Senhor com seus próprios olhos. Talvez você está aí passando por alguma dificuldade, está indagando ao Senhor por que tudo isso, por que todo esse processo. A finalidade principal é de que você venha conhecer o Senhor mais de perto. A finalidade principal é que você tenha um contato mais íntimo com Deus. Eu creio que todos, se for perguntar aqui, vai dizer: depois da dificuldade, no meio da dificuldade, eu me acheguei mais ao Senhor em oração, eu comecei a orar mais, eu comecei mais a ler a Bíblia, porque são nas dificuldades que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Porque a dificuldade tira a nossa altivez, as provações tiram a nossa força, né, de nós mesmos. E em meio a essas dificuldades, o Senhor nos leva a depender dEle. E dependendo dEle, nós experimentamos de uma vida mais íntima no Senhor. Então tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, todas as coisas. Nada sai do controle do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas, a Bíblia vai dizer. Se esse tempo de dificuldade tem te alcançado, eu creio que é um propósito de você se chegar mais ao Senhor. Então, em vez de murmurar, em vez de questionar, que você possa realmente se derramar diante da presença do Pai, que você possa realmente reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele sabe o que está fazendo. Amém? Vamos orar. Se você pudesse colocar de pé, vamos colocar de pé. Aqueles que estão aqui na igreja. Se você que estiver em casa agora também puder, vamos estar orando. Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, oh Deus. E eu estava hoje pela tarde imaginando que quando pensamos em Ti, pensamos naquilo que é grande, pensamos naquilo que é perfeito, pensamos naquilo que é cheio de amor, de justiça, de verdade, porque é isso que o Senhor transmite, Deus. Pensar em Ti é pensar que há alguém maior, alguém superior, que está no controle, governando todas as coisas. Pensar em Ti, Senhor, é pensar em cuidado, é pensar em detalhes, é pensar em amor, Jesus, porque o Senhor é assim, Pai, perfeito. O Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus constante, um Deus cheio de verdade, um Deus que nos acolhe com o seu amor infinito, aleluia.
um Deus que sustenta-nos e provê as nossas necessidades. A nós, Senhor, só nos resta se render diante de quem o Senhor é. Glorificar o seu nome na beleza da tua santidade. Oh Pai, como esta palavra já lida diz, o próprio Jó testificando que a provação nos leva a te conhecer mais de perto, que a provação nos leva, Senhor, a experimentarmos mais, ó Deus, intimamente da sua presença, Senhor. Deus, nós estamos aqui para nos achegarmos a Ti, para aprendermos a Sua palavra. E eu Te peço que neste momento, Deus, tudo aquilo que nos impede de nos concentrarmos, de nos dedicarmos inteiramente, seja em nome de Jesus cancelado. Que nós possamos, ó Deus, agora nos envolver com as coisas que são dos céus, que são do alto. Que os pensamentos sejam santificados, sejam purificados, Deus. Que a Sua palavra, que nos limpa, ela possa prevalecer aqui, Jesus. Que os louvores que serão atendidos aos céus possa subir como cheiro suave às suas narinas. Que aí dos céus o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Eu te apresento, Senhor, se existir algum enfermo agora que nos assiste, ou até mesmo aqui dentro da igreja, que o Senhor venha se apresentar como o Deus que cura, o Deus que cura, o Jeová Rafa, o Deus que cura toda enfermidade, toda dor. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. E a Tua palavra nos garante que a oração feita confessara o doente. Nós cremos na suficiência do Teu nome, Pai. Tu és poderoso, Jesus. Em nome de Jesus. Que toda preocupação excessiva, que tudo aquilo que tem tirado a paz da sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, seja agora neutralizado, Pai. A sua palavra traz vida. Assim como os discípulos declararam, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia. As palavras de vida vêm de Ti, Jesus, a sua verdade, de quem Tu és, Senhor. E é dela que nós queremos nos alimentar. Queremos que o nosso espírito seja alimentado, fortificado. Se faz presente aqui, Jesus. Tenha total liberdade. Esse é o meu desejo, esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo na escura noite, eu correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas
em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou, e te dou tudo que sou, e te dou tudo que sou, pois tu és tudo que precisamos pra viver. Nenhum outro amor nos preenche como o teu, Jesus. Nenhum outro amor nos preenche como o teu, Jesus. Tu és o amor que preenche todo o nosso coração, toda a nossa alma, que nos transporta, que nos preenche. E eu espero em ti. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu,
declaração do salmista seja a nossa diariamente, Pai. Examina-nos, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que não é proveniente do Teu Espírito, tudo aquilo que não Te louva, Senhor. É necessário todos os dias ser aparado, ser moldado. Oh Deus, ser visitado por Ti, Senhor, com conserto no nosso coração, no nosso interior, Jesus. Nós Te pedimos através dessa canção, dai-nos um coração igual ao Teu, Pai. Assim como Paulo declara em Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso desejo, ser como o Senhor, aleluia, humilde, servo, aleluia, Pai, cheio de perdão e de amor. Dai-nos um coração sensível, dai-nos um coração sensível, Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração. Tira, Senhor Deus, todas as arestas que existem em nós, Senhor. Todas as sobras, Pai, retira de nós. Trabalha no nosso coração, Senhor. Nos molda segundo a Tua vontade, Jesus. Peça mais uma vez para o Senhor, dai-me um coração igual ao Teu, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Peça pra Ele olhar com os Teus olhos, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Estevão é apedrejado. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, Estevão faz uma pregação. Ele faz um resumo dos acontecidos. Ele começa a pregar diante daquele cenário de dor, de tristeza. É tão tremendo, irmãos, porque quando os nossos olhos estão em Cristo, a gente não se apega às dificuldades, a gente não se apega aos problemas. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, Estevão está pregando a palavra de Deus. Nada pode parar a pregação de Estevão. E a palavra vai dizer que ele, perto de morrer, ele diz: eis que vejo o céu aberto, aleluia, e o Filho do Homem à direita de Deus, aleluia. Jesus continua no seu alto e sublime trono, no mesmo lugar que Estevão contemplou naquele momento de dificuldade.
Estevão estava morrendo, mas ele declarou: eu vejo o Senhor à direita de Deus, no alto e sublime trono. E quando você olha para Ele, quando você olha para a glória de Deus, e quando você contempla Ele, as dores desta vida são passageiras, são supérfluas, irmãos. Quando nós olhamos para quem Ele é, aleluia, aleluia. Quando olhamos para quem Ele é, a tristeza não toma conta dos nossos corações em meio à dificuldade. Sabe por quê? Porque Ele tem trazido aos nossos corações paz em meio ao vale. Aleluia. Talvez você está atribulado, entristecido, porque os seus olhos estão fixados nas circunstâncias. Isso é natural do ser humano. Nós queremos ter o controle, nós queremos fazer. Mas eu te digo nesta noite, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para quem Ele é. Assim como Estevão estava olhando para Jesus, ele não parou de adorar, ele não parou de exaltar, ele não parou de reconhecer quem Jesus é. Adore ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida, com o seu viver. Queira mais de Deus na sua vida, meu irmão, porque quanto mais de Deus você tiver, menos espaço vai ter para dúvida, para incredulidade, para o medo. Quanto mais de Deus estiver dentro de você, mais paz haverá, mais força do Espírito Santo haverá sobre você. O Espírito reinará na sua vida. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado no trono, somente a Ti, Jesus, e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Seja a honra, seja
sua presença, Pai, pode ocupar o vazio do homem. Só a sua presença pode ocupar a solidão do interior do homem, Pai. A tua presença pode preencher todas as lacunas, todas as brechas, todas as fendas que existem em nós. Por isso te declaramos, poderoso Deus, nós precisamos, nós carecemos, nós desejamos a sua presença. Ah, debaixei, lebandalabaxei, candalabaxei. Oh, nebalabia, xinimiandalabaxei. Oh, a tua presença, a tua presença, a tua presença satisfaz a nossa alma. A tua presença satisfaz a nossa alma, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso, 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 poderoso Deus, contigo podemos vencer. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare pra ele: minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abaixa, irmão. Aleluia. Continue adorando ao Senhor Jesus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só esse Deus responde.
com teu fogo, com teu fogo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão em casa. Que Deus em Cristo os abençoe. Hoje nós estamos em mais uma escola e eu tenho lições aqui, irmãos. Eu tenho lições aqui. Tá? Alguém aqui quer lição? Por favor. Cadê? Tem alguém? Deixa eu pedir ajuda aqui. Vem cá, Dan. Se você quiser lição, acena para o Daniel aí. Daniel vai até você. Ver essas lições de R$10. Depois vocês resolvem aí comigo. Tá? As lições aí. Temos mais algumas lições ali. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Na semana passada eu me equivoquei, eu pensei que na semana passada nós acabaríamos o capítulo 2 todinho, mas não acabamos não. Nós ainda temos alguns versos desse capítulo. Então, Efésios 2, folheia a sua Bíblia aí, quem não tem lição, folheia a Bíblia. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, nós estamos nesta série de escolas bíblicas baseado na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, você procura aí o verso de número 20, Efésios 2, verso de número 20. Um instantinho aqui, que essa minha Bíblia é horrível para manusear. Efésios 2, verso 20. Nós temos também um texto de Mateus que nos diz, Efésios 2, 20 a 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí é o texto de Efésios. A nossa lição, ela pede, aí você pode folhear, Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Em algum momento da nossa aula nós vamos lembrar esse texto aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda. Nossa aula hoje vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na semana passada, nós trabalhamos o tema que é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a igreja como um edifício, né? como um templo, como morada de Deus. E a gente vai trabalhar a questão da edificação da igreja, né? Princípios básicos que norteiam a edificação da igreja. A nossa lição, como sempre, dividida em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre um edifício espiritual. O segundo tópico vai falar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Nós vamos entender isso, que o fundamento são apóstolos e profetas, entender o que significa isso aí. E o terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Então, vamos iniciar aqui, e eu quero que você folheie a sua Bíblia, para nós tentarmos entender o primeiro tópico, em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, quando a gente vai falar da igreja, e no Antigo Testamento, o templo de Jerusalém é a figura mais importante no que diz respeito à igreja, o templo de Jerusalém, né? E nós vamos tentar entender aqui o santuário judeu e a importância disso. 1 Reis, capítulo 8, verso 16, 1 Reis 8, verso 16, a seguir nos diz assim, é uma oração de Salomão aqui. Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma, aqui Deus falando através de um profeta, desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, para ali estabelecer o meu nome. Pois escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. É bom você sempre salientar aí que sempre vai estar referente o templo ao nome de Deus. Sempre vai estar essa ligação, o templo ao nome. No verso 16 faz assim, o verso 17 diz, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Verso 18, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, aqui o templo já está construído, aqui, e é interessante que esse templo, a gente não vai ver referência a esse templo para Deus habitar no templo. A referência é de que o nome de Deus estaria ligado ao templo. O que isso significa? Significa dizer que o templo de Jerusalém, ele tinha o objetivo de apresentar às nações a pessoa de Deus, o nome de Deus, a religião de Yahvé, a história de Yahvé.
É por isso que o templo é central no Antigo Testamento, porque as profecias diziam que as nações subiriam ao templo para conhecer o Deus de Israel. É por isso que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ver nações de várias partes da terra, representantes de nações ali, porque eles vão para conhecer, aprender, ouvir a mensagem do Deus dos judeus. Então, o templo de Jerusalém, ele estava ligado, ele tinha esse propósito de patrocinar, de apresentar, de dizer às demais nações, contar às demais nações a glória e o poder do Deus de Israel. É por isso que Davi consegue juntar muito ouro, muita prata, muito dinheiro, madeira para o templo. E Salomão, ele é muito inteligente na construção do templo. O templo de Jerusalém era a maior beleza na época. Por quê? Porque tinha a intenção de apresentar a glória e a grandiosidade do Deus dos judeus. Então, isso aqui, a questão do templo. A proibição dos estrangeiros, nós falamos isso na semana passada, e aqui o escritor diz assim: ao reconciliar ambos os povos, gentios e judeus, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. O templo era exclusivamente para uso dos judeus, e a gente aprendeu na semana passada que quando Paulo fala que Deus em Cristo destruiu a barreira da separação, o muro da separação, nós aprendemos de uma das coisas que representava o muro, era aquele muro que separava o templo, o pátio do templo, do pátio dos gentios, que era onde os gentios ficavam, né? Que era as pessoas de outras nações, eles eram considerados impuros para acessar a parte mais próxima ou dentro do templo. Então tinha uma barreira, que ali ficava o pátio dos gentios, era o limiar onde os gentios poderiam chegar. F.F. Bruce é um ótimo teólogo, e se você tiver a oportunidade, e nesse período aí de quarentena, é a oportunidade para ler, compra o livro História do Novo Testamento, de F.F. Bruce, é ótimo para você entender o Novo Testamento, e ele diz que quando Jesus derruba a mesa dos cambistas, aquela passagem que a gente conhece, né? Que Jesus pega um chicote e sai destruindo mesa. Aquela venda ali, aquele espaço ali, era basicamente o pátio dos gentios. Os judeus não vendiam na parte mais próxima ao templo, mas no pátio dos gentios. Quando Jesus chega, que põe todo mundo para correr, ele usa a profecia de Isaías. E o que é que diz a profecia de Isaías? Essa casa será chamada de casa de oração para todas as nações. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo: vocês estão impedidos, os gentios só têm esse espaço para eles ficar, para eles se chegar, e vocês estão ocupando esse espaço para ganhar dinheiro, mas não, esse espaço é deles, porque a profecia, o meu pai já dizia que a minha casa é casa de oração para todas as nações, e não só para os judeus. E é por isso que Jesus chega, né? Faz aquele movimento lá, todo mundo corre, porque ele estava liberando aquele espaço ali que pertencia culturalmente aos gentios para ouvirem acerca de Yahvé. Quando a gente vai tentar comparar o templo no Novo Testamento, o templo já não tem essa importância. A gente vai ver lá que quando Jesus está passando na frente do templo, isso em Mateus 24, com os discípulos, acho que Pedro olha para ele e diz: Senhor, ó que templo, ó que magnitude, ó a qualidade dessa construção. E naquele período, foi o período que o templo estava muito bonito. Durante a história, o templo nunca teve tão bonito como na época ali de Jesus. Por quê? Porque Herodes, no governo de Herodes, foi a maior obra dele, foi reconstruir o templo e investir muito dinheiro no templo para ganhar apoio dos judeus. Quando Pedro olha para o templo, o discípulo olha para o templo e diz: Senhor, veja a qualidade desse templo, veja que beleza. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja
derribada. Então, o templo de Jerusalém para o evangelho, ele já não tem tanto espaço assim. Esse templo, ele vai mudar. Aí você vê 1 Reis capítulo 8, veja o verso 27, para a gente entender o porquê disso. O verso 27 diz assim: mas, na verdade, habitará Deus na terra. Algumas versões dizem, habitará Deus na terra com os homens, mas, na verdade, habitará Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Veja, Salomão era bom teólogo. Salomão sabia da natureza de Deus, ele construiu, investiu dinheiro, mas ele diz, eu sei que na verdade habitaria o Senhor com os homens na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, né? A gente chama isso em teologia a imensidão de Deus. Não pode conter Deus, e ele continua dizendo, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então a casa não dá, aquele templo não dá para conter Deus. Em Atos 7,48, Estevão, diante dos seus algozes, ele diz assim, dos seus acusadores, ele diz, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E Paulo diz isso ainda lá em Atos 17, 24, e aí eu quero que você ache esse texto, Atos 17, 24. Vamos ver o que é que Paulo diz. E parece que Paulo, ele concorda com Estevão. Atos 17, 24. Atos 17, 24 diz assim, o Deus que fez o mundo, Paulo está pregando, e Paulo diz assim, ele vai falar da imensidão de Deus, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está em Atenas, e Atenas tem muitos deuses. Segundo um historiador, é mais fácil você achar deuses em Atenas do que homens. Atenas era a cidade onde tinha a maior quantidade de deuses, e tinha templos de deuses. Éfeso, por exemplo, na época de Paulo, Éfeso era uma cidade-templo ou cidade guardiã, porque Éfeso era onde estava o templo da deusa Diana. E quando Paulo vai confrontar aqueles homens, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse templo não contém Deus. Tem um hino que até diz assim, quando tem um hino aí que é bem antigo, e o hino diz assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, como se a gente não tivesse, e Deus já estava aqui, esperando a gente chegar, e a gente tem essa noção, de que aqui é a casa de Deus, no sentido de Deus morar aqui, nesse templo. Mas vamos entender aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que nós somos templos de Deus. Nós somos templos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, folheia comigo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nos diz assim, não sabeis vós que sois, se você tem o hábito de sublinhar isso, irmão, sois, não sabeis que vós sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, eu quero que venhamos folhear 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2, 5. Eu tenho que usar esses textos aqui para nossa melhor compreensão, tá? 1
1 Pedro 2,5, aqui, capítulo 2, verso 5. Vós, vocês têm o hábito de sublinhar aí, vós também, como pedras vivas, sois, tá no plural, não está no singular, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos o templo, a morada de Deus em espírito. E Paulo vai usar a expressão templo, Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está pegando lá a ideologia do templo e dizendo, não, nós somos o templo de Deus, o Deus que nos criou habita em nós, Ele se move dentro de nós, Ele age em nós. E aqui verso 5 do capítulo 2 de 1 Pedro, vós também como pedras vivas. A ideia de pedra aqui é que isso aqui é bom, irmão, para a gente resolver um problema que eu vejo por aí. Eu encontro muitas pessoas dizerem assim, eu sou a igreja, mas está errado, tá? Você pode ser até templo, mas no que diz respeito à igreja, você sozinho não é. Quando a gente fala da igreja como um templo, Pedro diz assim, vós, pois, como pedras vivas, sois edificados. A ideia é de que Scarlett é um bloco, Daniel outro, Robertinho aqui outro, Letícia outro, e aí vai, é como a gente está vendo aqui, a parede não está rebocada e dá para você ver ali. Então, um crente, todos juntos, nós vamos construindo a igreja, e a gente tem a ideia de dizer, não, eu sou a igreja, não, irmão, você sozinho, você não vai ter nunca aquilo que a igreja, na sua coletividade, pode te fornecer. Tá? Então Pedro diz aqui, vós sois pedras vivas. Um bloco só não é uma casa, um bloco só não é um templo, não, mas é o conjunto, a unidade desses blocos unidas, unidas sim formam o templo de Deus, a igreja de Deus. É por isso que a gente precisa um dos outros, nós precisamos um dos outros para ser igreja. Essa é a realidade. Você não consegue ser igreja sozinho. Mas eu sou crente, pastor? Crente até mas igreja é um tanto mais complicado. Então a gente precisa aí da unidade. O texto vai falar também da pedra angular. O templo de Jerusalém, escavações descobriram, a pedra angular que é chamada de pedra de esquina. É aquela pedra que ela sustenta, ela sustenta a construção, ela firma, ela une as paredes e ela mantém a parede em linha certa, É a pedra angular, é a principal pedra de esquina, E o Templo de Salomão, escavações encontrou uma pedra dessa no Templo de Salomão, que media cerca de 12 metros. Era possivelmente a pedra de esquina ou a pedra que eles usaram para fazer toda a outra parte do templo. Essa pedra sustentava, unia as paredes e mantinha a parede na direção certa. É por isso que Jesus, nas Escrituras, ele é tido como a pedra de esquina. A pedra de esquina. Por que ele é a pedra de esquina? Porque ele é o único que sustenta a igreja. A igreja ela é sustentada na pessoa de Cristo Jesus, Na pessoa. Eu cresci, eu lembro que quando eu iniciei na fé cristã, as irmãs de ciclo de oração, por favor, nada contra as irmãs de ciclo de oração, gente boa, gosto muito, amo e oro por elas. Mas quando falava assim, que é a coluna da igreja? Não, a coluna da igreja é as irmãs do ciclo de oração. Ó que lástima. E não é, irmão, não é. A força da igreja, o sustento da igreja, a coluna da igreja é a pessoa de Cristo Jesus.
É Ele que sustenta a igreja, né? Ele sustenta, Ele firma, é a pessoa dele que une, foi Ele que uniu judeus e gentios. Se não fosse Jesus, irmão, o pau estava quebrando até agora entre judeus e gentios, mas Cristo Jesus, com a sua obra no Calvário, Ele consegue unir os povos, e é Ele que dá direção para que toda a construção saia certa. Você quer ver? É só uma igreja procurar fazer diferente daquilo que Jesus determina que se faça. A parede começa a sair torta, as coisas começam a andar errado, o evangelho já não é mais o evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque não tem mais a pedra angular, a pedra central, a base, o sustento. Então hoje a igreja somos nós, o templo somos nós, e a base da nossa fé, a pedra angular, a pedra principal, o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus, é a pessoa de Cristo Jesus, tá? Então isso aqui é o primeiro tópico, tá? O primeiro tópico fala disso aqui. O segundo tópico aí, que a gente cita, só para terminar esse tópico aqui, o que Jesus falou lá, quando a gente ouve a palavra dele e pratica, é semelhante àquele homem que constrói a sua obra sobre uma rocha, né? E vem o vento, vem a chuva, e não derruba aquela casa porque ela está sobre uma rocha. E isso aqui fala muito desse período, desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo períodos de ventania forte, de tempestade. Não é uma chuvinha não, é uma tempestade que nós estamos vivendo. E o que é que faz, pastor, para eu não parar na fé? O que é que eu preciso para eu não naufragar na fé diante de toda essa tempestade que a sociedade está enfrentando? É você ser construído na rocha, na pessoa de Cristo Jesus, nas palavras de Deus, com esperança na palavra de Deus. E aí você permanece firme. O segundo tópico vai falar aí da questão de apóstolos e profetas, que nós temos o texto de Efésios aí, capítulo 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, o fundamento dos apóstolos é como se os apóstolos e os profetas aqui, o escritor é interessante, que ele diz que a gente não pode pensar nos profetas do Antigo Testamento, porque eles não tinham tanto a visão da coisa como seria como os profetas do Novo Testamento, mas eles lançam profetas, os do Novo Testamento, e apóstolos, e coloca eles como construtores, né? Construtores, e Paulo fala disso: eu, como um bom arquiteto, como construtor, lancei o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo Jesus. Ele é a base da igreja, toda a construção deve ser edificado nele. Então, edificado pelos apóstolos e profetas. E aí você vê comigo, apóstolo significa mensageiro, né? A ideia de apóstolo é aquele que é enviado para uma missão, ele é enviado para uma missão, para ganhar vidas. Jesus é o apóstolo, né? Pedro diz isso, que ele é o apóstolo da nossa alma, ele é o nosso apóstolo, porque ele saiu do céu para fazer missão na terra, para nos salvar. Então essa é a ideia de apóstolo, e eu quero que você folheie a sua Bíblia em Atos 1, 21, nós temos algo aí sobre o que era a base para se ser apóstolo na época da igreja do primeiro século. Atos 1, 21, eles vão colocar aí o que se era necessário para ser um apóstolo. A gente vai entender por esse texto. Verso 20, Atos 1, 21 e 22. Atos, capítulo 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que viveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, aqui eles vão escolher esse texto, aquele texto em que eles vão escolher um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas, né? É necessário, pois,
Eles não estão dizendo, talvez sim, talvez não. Estão dizendo, é necessário. Para ser apóstolo, é necessário. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, ou seja, tem que ser uma testemunha ocular da pessoa de Jesus Cristo, tinha que ser uma testemunha ocular. Começando desde o batismo de João, deveria ter assistido o batismo de Jesus, né? Vê lá o ministério dele, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha, era como o apóstolo era chamado na época, testemunha da sua ressurreição, né? Testemunha da sua ressurreição. Então, para ser um apóstolo, tinha que ter visto Jesus, saber que ele realmente existiu e que ele estava vivo e viveu com ele, era necessário. Aí agora eu quero que você folheie 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, para a gente apenas tentar entender por que Paulo foi apóstolo. Capítulo 15, verso 8. Capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso... A semana que vem eu trago outra Bíblia, que essa Bíblia aqui é meio atribulada, para trabalhar com ela. Vamos lá. Capítulo 15, verso 8 e 9. 8 e 9. E por derradeiro de todos, veja, Paulo, ele vai dizer... Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece a algumas pessoas, e agora ele vai dizer acerca dele. E depois, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, por que Paulo é apóstolo? Porque ele tem uma visão, Cristo se apresenta a ele no caminho de Damasco, né? E ele vê o Senhor Jesus e Jesus fala com ele, e ele diz, eu não sou digno de ser apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus, mas o sou, porque ele se apresentou a mim, eu sei que ele é real. Então Paulo entra lá na escala de apóstolos. Em Romanos 1 ele diz que é apóstolo chamado por Deus. Deus o chama para ser apóstolo. Aí vai falar da doutrina dos apóstolos, e a gente deve ser fundamentado não nos apóstolos, mas na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? Não era a pessoa de Paulo, mas o ensino de Paulo. Não era a pessoa de Pedro, mas o ensino de Pedro. Não era a pessoa de Tiago, mas a doutrina e o ensino de Tiago, que todos eram extraídos de onde? Das Escrituras. Então, a gente volta para Atos 2. Perdão, irmãos. Hoje eu estou insuportável pedindo texto, mas a gente tem que ler. Atos 2, verso 42, é um texto conhecido, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam em quem? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso aqui é um retrato de uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Aí você para a igreja do século 21, pergunta a igreja do século 21 o que é a doutrina dos apóstolos. Pergunta. Não é complicado? A gente sabe de um bocado de coisa da igreja do século 21, a gente só não sabe do que é a doutrina dos apóstolos. É difícil, entendeu? Então, qual é o fundamento? É o ensino dos apóstolos. O que é que Paulo falava sobre a pessoa de Jesus Cristo? Como era que Pedro interpretava a natureza da igreja? O que é que Tiago entendia sobre a eternidade futura? O que é que os apóstolos ensinavam? Isso é a doutrina dos apóstolos. E aí agora eu quero que você folheie 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 aí. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, tá? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja o que a palavra de Deus faz, a Escritura faz, a doutrina faz, ela ensina, ela corrige, ela instrui, para que o homem de Deus seja perfeito. Veja que a forma de Letícia ser perfeita é a doutrina dos apóstolos, é as Escrituras. Olha o que diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a Escritura que nos instrui para a boa obra, tá? Para exercício da nossa fé. Se a gente não tem um conhecimento correto da palavra de Deus, irmão, a gente não tem um conhecimento correto do Evangelho. E se nós não temos um conhecimento correto do Evangelho, nós não temos uma fé correta. E isso interfere totalmente na nossa eternidade, tá? Totalmente na nossa eternidade. Então, o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos, é a palavra de Deus, tá? E aí eu quero que você folheie agora 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pedro diz assim, 2 Pedro 1, 21, ele diz assim: e temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Aqui a gente tem que interpretar a palavra dos profetas como os profetas do Antigo Testamento, tá? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Aqui era a Bíblia de Pedro. A Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. E Pedro diz que a Bíblia, para ele, é como uma luz que alumia em lugar escuro. Imagina, a gente entende muito disso. Você está numa escuridão e de repente começa a vir uma luz. É tudo que você quer. Quem está em trevas quer luz. Então, para Pedro, as Escrituras, o Antigo Testamento é uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça. A ideia de dia esclarecer aqui é de crescimento da fé. Sabe, a Bíblia, primeiro ela lança a luz nas nossas trevas, e depois, não fica só aí, alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, né? Esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. A ideia de estrela da alva, aqui vocês sabem, é o sol. Pedro traz a ideia da força da luz do sol. É o que Pedro está dizendo. As Escrituras, ela apenas não lança a luz na escuridão, mas ela vai fazendo você brilhar. O dia vai esclarecer até que o sol, a força da luz do sol, no sentido espiritual, raia no coração de cada um de vocês. Através de quê? Através das Escrituras. Aí no capítulo 3... aí do lado, o verso 16, ele vai dizer assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, vamos a partir do verso 15, diz assim, e tendo por salvação, Pedro dizendo, a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, ele está falando dos escritos lá de Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo, quando a gente vai falar da longanimidade de Deus, segundo o nosso irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada, falando disto como em todas as suas epístolas. Veja, Pedro lia as epístolas de Paulo. Pedro lia
Pedro lia as epístolas de Paulo, ele lia lá, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele assume, não, a mente de Paulo é muito superior à mente de Pedro, né? Muito superior. E ele diz, o irmão Paulo escreve coisas que é difícil de entender, mas ele não descria não. Ele só achava difícil de entender, mas ele acreditava que aquilo que Paulo escrevia era a verdade. E ele diz que os indoutos, inconstantes, torcem. Você já viu? Isso é um inconstante, irmão. Inconstante é assim. Você já viu aquele povo que só quer duvidar da palavra de Deus? Já viu aquele tipo de crente? Ele não crê em nada, ele duvida da Bíblia, ele duvida de tudo, né? A fé dele é um ponto de interrogação. Ele duvida de tudo, incauto, inconstante e quer ser mais crente que todo mundo, né? Duvida mais que Tomé, mas quer ser crente, né? Mas Pedro diz aqui, inconstante, torcem igualmente as outras escrituras. Veja que Pedro está colocando as cartas de Paulo lado a lado com os textos do Antigo Testamento e chama de escrituras para a sua própria perdição. E ele está dizendo aqui, leia as cartas de Paulo, os escritos do apóstolo Paulo, porque são escrituras, são a palavra de Deus. E aqui para findar esse tópico, o último tópico já vai encerrar bem rápido aqui, vamos ler Gálatas 6,6, Gálatas 6,6, a importância do ensino. Ele diz assim, Paulo diz assim, Gálatas 6,6, Gálatas 6,6 diz assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é que Paulo está dizendo? Aproveite, reparta dos seus bens. Ele está tentando comparar a questão de bens físicos com aquilo que a gente ganha com o aprendizado da palavra de Deus. Era como Paulo via as Escrituras, a importância do ensino. A importância do ensino. A gente está aqui, e aqui vale muito salientar, o pastor Ivan, ele colocou aí uma mensagem muito boa ontem nos grupos, para que a gente estivesse aqui na escola bíblica, né? Tivéssemos na escola bíblica, dar uma atenção maior ao aprendizado da palavra de Deus, aprender mais acerca de Deus. Nesse período que está passando aí, tem gente, irmão, que dissecou todo o material da Netflix, já assistiu tudo, secou, Netflix, Telecine, sabe? Mas não leu ainda um livro da Bíblia. Não leu. Né? Tem, irmãos, tem. Ele pode perder qualquer coisa, menos a Netflix. Não, deixa a Netflix de lado. Vamos ler a Bíblia. Vamos investir na fé. Vamos aprender mais de Deus. Nada contra a Netflix, eu uso, tá? Eu uso a Netflix, mas vamos aprender de Deus. Vamos separar um tempo para as Escrituras, vamos separar um tempo para nós e Deus, vamos separar um tempo para refletir este momento, para refletir acerca da nossa pessoa, acerca da pessoa de Deus. Vamos aproveitar esse momento e obter mais de Deus. Vamos fazer isso. E para findar aqui, o edifício bem ajustado cresce para templo santo, né? Templo santo no Senhor. A palavra templo santo aqui, a palavra que vai indicar lá o santíssimo, o santo lugar, o santo dos santos. A gente, o que Paulo está dizendo a gente cresce para templo santo, é que Igo para Deus é como o santo dos santos. No templo, o santo dos santos não era o lugar que Deus descia lá e manifestava, não é isso, o santo dos santos? Mas o santo dos santos hoje é Igo, né? Crescendo pelas Escrituras para templo santo do Senhor. É o que Paulo está querendo dizer aqui. E ele continua dizendo, morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo, vai dizer aí, morada do Altíssimo, traz a alusão ali do tabernáculo, né? Que Deus mandou construir o tabernáculo para ele vir e tratar com o seu povo. Tratar com o seu povo. Eu quero terminar essa aula aqui com uma frase
de um escritor. Silvio mandou essa semana para mim várias frases acerca da aula. E analisando todas, eu separei essa aqui, eu decidi terminar a aula com ela. O escritor diz assim: a igreja é uma comunidade cristocêntrica. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. Cristo é o centro. Tudo na igreja gira ao redor dele. Ele é o centro. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. Sua atividade deve ser inspirada e dirigida por Cristo. Ou seja, as atividades da igreja é inspirada por quem? Por Cristo. Ele é a coluna, Ele é a base, Ele é o sustento. E é dirigida por quem? Por Ele. De sorte que o escritor continua dizendo, o motivo da igreja é Cristo. O modelo é Cristo. O objetivo é Cristo. É isso aqui. É isso aqui. O motivo da igreja é Cristo. A igreja só existe porque Jesus existe. Se não, Ele é o único motivo. Sem isso, para que está aqui? O motivo é Ele. O modelo da igreja é Ele. É o modelo. Ele é o modelo da igreja. O papel da igreja é evoluir e crescer até que a gente venha transparecer, manifestar o caráter e a pessoa dele. E o objetivo é Ele, tá? O objetivo é Ele. Ele é o objetivo central da igreja, é agradar a pessoa dele, é fazer a vontade dele, é atender os propósitos dele, tá? Os propósitos de Cristo Jesus. Então eu quero convidar os meninos aqui, eles vão louvar a Deus, e nessa oportunidade em que eles louvam, vocês já podem aí contribuir com dízimos e ofertas, e já já eu volto para a gente encerrar. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Ficou bastante tempo sentado aí. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Como já foi dito, é tudo sobre Jesus. Estamos firmados na rocha que é Cristo. Aleluia. Só Ele merece toda a adoração. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra,
Amém. Só dar uns avisos aqui, irmãos, já para encerrar. Cultos da semana limitados a 50 pessoas, tá, irmãos? Limitados a 50 pessoas. Aí você se inscreve, né, tá? Entra lá, os irmãos já sabem como é que é, né? E se inscreve lá. Aos que vêm para o culto presencial, você se inscreveu, pastor, me inscrevi e vou para o culto, tá? Tem uma notícia aqui para você, uma informação. Aos que vêm para o culto presencial, chegar no horário. Por exemplo, quinta o culto é às 19 horas. Então, o horário de chegar é às 19 horas. Terá uma tolerância, vamos dar uma tolerância de 15 minutos. Se nesse espaço de 15 minutos você não chegar, o seu lugar pode ser cedido a outra pessoa que pode aparecer aí sem ter assinado lá. Por que Porque a gente está fazendo isso, irmão? No domingo, teve um casal aí, eles não estavam com o nome na lista, a lista já estava preenchida com 50 pessoas, e eu tive que pedir a eles para voltar. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu sabia que de modo legal eu estava certo, a lei é 50, né? Então vamos fazer cumprir a lei. Eu sabia, mas no que diz respeito à fé, eu fiquei muito triste, sabe? Porque você vê um casal chegar arrumadinho para o culto porque quer adorar e você ter que mandar embora. E quando a gente foi ver na lista, acho que 3 ou 4 pessoas que estavam na lista não vieram. Entendeu, irmãos? Não vieram. É complicado. Então, por conta disso, nós vamos dar uma tolerância de 15 minutos, tá? De 15 minutos. Caso contrário, você pode até perder o local. Então, venha. Nessa situação, irmãos, vale a pena. Vamos chegar mais cedo, vamos se esforçar, dá para chegar no horário. Participe do culto de ensino, né? Vamos participar do culto de ensino. Poucas pessoas estão participando presencialmente. Nós já falamos aqui, vamos dar uma atenção maior. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração, em casa, põe a mão no seu coração. Nós estamos encerrando. Senhor Deus, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te glorificamos, Senhor, te honramos. O Senhor é bom, é um Deus bom, misericordioso, glorioso. Te louvamos, Senhor, pelos louvores aqui entoados, pela palavra aqui pregada, pela liberalidade do teu povo. Eu te louvo pela vida dos teus filhos que aqui estão. Te agradeço por aqueles que estão em casa assistindo, participando. Te apresento, Senhor, a nossa nação, te apresento a nossa cidade, te apresento o mundo. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe, Deus. Seja a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia com as nossas vidas. Dar-nos, Senhor, uma ótima noite, nós te pedimos. Dar-nos um ótimo sono, sono reparador, o sono do justo, meu Deus. Seja com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.